Depois, nós tivemos a vitória do Blazers, né? Portland ontem venceu o Miami Heat por 116-107, no que pode ter sido o último jogo de Jimmy Butler com a camisa de Miami, né? Ontem, já entrando aí na questão de Jimmy Butler, ontem saiu a informação do nosso querido Shams Charania, de que a troca do Jimmy Butler pode estar se aproximando. Né? Segundo o Shams, o Heat teve ali algumas conversas mais produtivas com outras equipes em relação à troca do Butler. E o Jimmy Butler, aparentemente, pela terceira vez, pediu para ser trocado. Ele já havia pedido na entrevista coletiva, depois ele fez uma reunião com o Pat Riley e pediu para ser trocado de novo. E aí, segundo o Charania, ontem ele novamente pediu para ser trocado. Né? Então, por conta do terceiro pedido de troca do Butler e por conta dessas conversas que o Heat conseguiu ter com outras equipes, a expectativa é que ainda nessa semana o Jimmy Butler seja trocado. E o destino pro Jimmy Butler, o destino do Jimmy Butler, parece já ter sido meio que definido. Como ele vai para lá é a questão, mas para onde ele vai parece já tá certo e deve ser realmente o Phoenix Suns. E por que eu falo isso? Porque meio que algumas horas depois da informação do Charania de que a troca do Butler deve sair nos próximos dias, saiu a informação também do Shams Charania de que o Phoenix Suns fez uma troca com o Jazz visando acumular mais capital de draft. Né? A troca foi a seguinte, né? O Phoenix enviou para o Jazz uma pick de primeira rodada desprotegida de 2031 e em troca recebeu 3 escolhas do Utah Jazz, né? As escolhas de 25, 27 e 29. Só que aí tem o adendo de que são escolhas... não são escolhas desprotegidas, né? Em 2025, por exemplo, o Phoenix vai ficar com a pior escolha entre Minnesota e Cleveland. Né? O Jazz tem essas duas escolhas, e aí a pior delas, em 2025, vai para o Phoenix. 2027, o Phoenix vai ficar com a pior escolha entre Minnesota, Cleveland e Utah. E em 2029, o Phoenix fica com a pior entre Minnesota, Cleveland e Utah. Né? O Phoenix, então, trocou uma pick desprotegida que tende a ser muito boa. Essa escolha de 2031 do Phoenix tende a ser uma escolha de topo de draft, pelo menos é a expectativa. Phoenix trocou essa escolha para pegar mais escolhas, ou seja, pensou em volume de picks, em volume de ativos. E por que o Phoenix Suns estaria acumulando escolhas de primeira rodada? Por quê, hein? Só porque do nada começou a pensar no futuro? Óbvio que não. O Phoenix obviamente fez essa negociação pensando em acumular ativos para fazer uma grande troca. E, ao que tudo indica, vai ser realmente pelo Jimmy Butler. E aí, para botar ainda mais fogo nessa questão aí de Butler em Phoenix, saiu também a informação, essa do nosso querido John Gambadoro, que é uma das principais fontes de Phoenix. Saiu a informação dele dizendo que o Bradley Beal estaria disposto, a abrir mão da sua cláusula de veto de troca caso o seu destino seja o Milwaukee Bucks. Se o Phoenix der um jeito de mandar o Beal para Milwaukee, ele toparia a troca, abriria a mão do seu veto e aceitaria ser negociado, né? Não saiu nada em relação ao interesse verdadeiro do Bucks no Beal, isso não saiu. O que tem sido falado é que o Bucks pode acabar trocando o Chris Middleton, mas não é falado que o interesse é exatamente pelo Bradley Beal. Mas tem essa possibilidade, né? O que é mais um indicativo
de que o Phoenix está planejando e deve sim fazer uma troca grande, ainda mais agora que acumulou mais escolhas de primeira rodada e que tem aí uma brecha, né, para trocar o Bradley Beal, que seria enviar ele para Milwaukee. Um outro destino que pro Bradley Beal, e aí quem fala isso é o Brad Siegel, seria o Detroit Pistons. Mas aí seria o interesse do Detroit e não o interesse do Bradley Beal. No caso do Bucks, o Bradley Beal tem interesse de jogar lá, né? Só para pontuar. Então, basicamente, rapaziada, tá se desenhando a ida do Butler para Phoenix. Provavelmente, não provavelmente, né? Certamente, dá pra gente cravar isso já. Vai ser uma troca envolvendo 3 ou 4 equipes. Vai envolver Miami, vai envolver Phoenix e vai envolver um terceiro time. Pode ser o Milwaukee, né? Pode ter um quarto time também na brincadeira. Né? Vai ser uma negociação grande, não vai ser uma negociação pau a pau entre duas equipes. Vai ser uma negociação maior. E o Jimmy Butler deve sim ir pro Phoenix Suns. Ontem ele até entrou em quadra usando um tênis com as cores do Phoenix Suns, né? Já meio que dando indicativo para onde ele vai. Então, gente, ao que tudo indica, é o que vai acontecer mesmo, tá?